Na minha trajetória, na minha história, assim, atualmente eu tenho praticamente 4 grandes papéis, né? Então, eu sou um executivo, sou um advisor, sou também um investidor e um atleta. Mas, na verdade, isso não quer dizer que eu nasci fazendo as 4 coisas ao mesmo tempo. Elas foram construídas ao longo do tempo e isso que faz a minha jornada. E aí, bem interessante, porque as pessoas, de uma maneira geral, ao longo da jornada, elas acabam escolhendo ou uma coisa ou outra. E eu fui tentando ajustar a minha agenda, ajustar a minha rotina, de modo que eu conseguisse inserir coisas que eu gostava de fazer. Eu nunca imaginei pensamentos do tipo, eu preciso ser um grande atleta, eu preciso receber uma promoção. As coisas foram consequências do que eu fui fazendo ao longo do tempo. Então eu entro na consultoria e eu passo a servir as empresas. Então até esse momento eu percebo que na minha jornada eu sempre estou servindo as pessoas e servindo para quem eu trabalho. Em nenhum momento eu falo, quero ser gerente agora, quero ser diretor, eu quero ser sócio. Na verdade, eu olhava para mim e via o que eu precisava mudar de novo na minha rotina, como eu fiz lá atrás, quando criança, e aquilo me levava, a rotina me levava para transformar um conjunto de habilidades novas, e essas habilidades novas me levavam a um resultado. Esse resultado, junto com outras pessoas me suportando, que me levou a subir na hierarquia. É claro que eu acabei tendo, na minha visão, um sucesso individual e coletivo, suportado pelo coletivo e também financeiro. E isso me levou a estar atuando num pilar que eu não tinha pensado antes, que era um pilar quanto investidor. Então hoje eu levo as 4 atividades ao longo da minha jornada com o mesmo pensamento que eu comecei. E é um pensamento que as coisas não são excludentes necessariamente, elas devem ser complementares no meu modo de ver. E isso não envolve só a minha jornada de trabalho, isso envolve também a minha jornada de saúde. Se a gente falar um pouco de estratégia, de 7 a cada 10 empresas aí andado no Brasil, elas acabam tendo uma dificuldade ou estão numa crise financeira. E isso não é Fábio que está dizendo, são artigos, são publicações, seja do IBGE ou outras fontes, e é muito por conta da estratégia. A estratégia é um jogo de você se posicionar no mercado e definir avenidas de crescimento nesse posicionamento que você desempenhou. E se a gente pegar aquele tenista Roger Federer, que se a gente olhar no Google, ele é o maior tenista de todos os tempos, mas basicamente se a gente pensasse por um segundo, será que Roger Federer jogasse tênis de mesa, por hipótese, ou qualquer outro esporte de raquete, ele se daria bem? Certamente ele se daria muito bem enquanto atleta, porque essa é uma condição em que ele próprio desempenha, então é aquilo lá que eu comentei da rotina de cada um e você tem excelência porque aquilo que você faz independente no fator externo, mas as empresas dependem dos movimentos de mercado e quanto aqueles mercados são ricos ou não. Então, no caso do tênis de mesa ou qualquer outro esporte de raquete, aquele mercado não remunera como o tênis de campo, como o golfe, como outros esportes. Então, o fato de o Roger Federer ter escolhido para fazer um esporte e que ele é bem remunerado, e provavelmente ele não escolheu por conta disso, e sim porque ele queria jogar, já é determinante mais do que 50% se ele pode ter resultado ou não. E a segunda parcela, o 40%, 50%, 60%, é o quanto você próprio ou a empresa está tendo eficiência e eficácia para trabalhar nesse mercado. Então, quando a gente olha para as empresas, elas vão numa visão de tentativa e erro de se posicionar, uma tentativa e erro de copiar o que alguém está fazendo e não olha para si próprio e qual o mercado que ela está e vê a melhor maneira de se posicionar e quais são as alavancas do próprio crescimento. Da minha vivência, é bem interessante quando a gente pensa em estratégia e aonde está o resultado. Uma parte dela é o posicionamento que eu comentei, isso é no âmbito de mercado, né? Quando a gente olha para as empresas de uma maneira geral, então eu estou olhando não pelo mercado para a empresa, e sim da empresa para o mercado, é um jogo, mas é um jogo de mentalidade que corresponde a 90%. É um jogo depois na sequência de estratégia que representa 10%. Então o que isso quer dizer? Fábio, mas você acabou de dizer que isso é muito importante, a estratégia e o posicionamento. Sim, mas ele não é mandatório daquela aspiração da empresa. Então, o quanto a empresa sonha, o quanto ela aspira de crescimento, o quanto ela consegue engajar as pessoas que estão trabalhando nela, é isso que vai gerar a condição da empresa conseguir crescer naquele mercado. É mais ou menos aquela frase do Walt Disney que diz o seguinte: se você consegue sonhar, ou aonde você consegue sonhar ou visualizar, você consegue entregar, você consegue ter o resultado. E também eu lembro de uma outra frase muito interessante nesse aspecto, que é de Aristóteles, que diz o seguinte: somos aquilo que repetidamente fazemos. O resultado não é feito ou um grande fato, é sim o hábito de eu fazer as coisas todos os dias. Então, quando você
Junta essa questão da rotina e essa questão de sonho, ela fica uma entrega muito mais forte do que um sonho per se, né? Então você consegue visualizar, ter uma aspiração, você está no mercado correto e você vai buscar aquilo por meio de ações e isso vai virar o desempenho coletivo. E aí vai faltar um componente de você conseguir fazer o maior número de pessoas pensar exatamente com as mesmas aspirações de empresa, e isso é um jogo de mentalidade, ele não é um jogo de técnica, de ferramenta ou de método. Então esse é um dos trabalhos que eu me proponho a fazer. Atar com as empresas, eu diretamente ajudando os empresários, ajudando os executivos para que eles levem a empresa a um próximo nível, seja por meio de uma estratégia de transformação ou de virada de negócios, que é o turnaround. Tem uma segunda solução que eu também ofereço para o mercado, que é a mentoria. Ou seja, aquela empresa que não necessita ainda de um serviço do advisor, mas é que ela tem um acesso a um conhecimento, e aí eu criei 2 subcategorias. Uma delas é o e-book, ou seja, ele é de muito mais fácil acesso, para que as pessoas consigam ver o conjunto de metodologias e ferramentas que eu utilizei na minha jornada e que comprovadamente eles levam a um desempenho superior e que eu sei que se as pessoas fizerem isso, elas vão alcançar seus objetivos. E também eu criei a mentoria individualizada, ou seja, aquela pessoa que, além de ter o e-book, ela vai estar junto comigo e eu junto ela a montar um plano para que ela consiga, ela, pessoa física, melhorar na carreira dela, ou seja ela um empresário, um empreendedor, ajudar no seu próprio negócio. Então, é como se fosse uma mentoria direta comigo para montar esse plano de virada do negócio ou da sua carreira. Dado o contexto de crise, o e-book foi criado justamente para isso, para ajudar as pessoas e os seus negócios a alcançar um próximo nível, ou seja, para que consiga destravar um crescimento e trazer um resultado.